pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino, sou advogado constitucionalista e juiz filósofo cristão. Hoje, notadamente, dia 30 de junho de 2023, último dia do mês de junho, portanto, depois do São Pedro, resolvi compartilhar um pouco com vocês acerca de um tema que, em tese, aparenta ser simples, mas seus contornos e alcance, com efeito, nos possibilitará fazer uma grande reflexão acerca desse nosso existencialismo e, por que não dizer, acerca desta iminente crise de legalidade e legitimidade em que o mundo está a reverberar, razão pela qual, no dia de hoje, resolvi compartilhar com vocês um pouco acerca dos contornos e alcance do tema, abre aspas, o que ou qual a relação que o lilismo, o estoicismo e o budismo têm a ver com a palavra de Deus, fecha aspas. Mas, mesmo antes de adentrarmos diretamente no pano de fundo ou de meta da presente temática, convido os senhores e as senhoras, dando a ambos boas-vindas ao presente canal da Cidadania, Doravante e Alhures, batizado como canal 3D ou 3 Dimensões, onde no primeiro formato eu trato diariamente ou ministro diariamente aulas inerentes aos mais diversas ramificações do direito, notadamente do exercício da cidadania, bem como direito à saúde, direito à propriedade, direito de vizinhança, direito contratuais, para quem compra eventual imóvel junto à construtora, junto ao sistema financeiro da habitação, junto ao Banco Brasil, Caixa Econômica e demais bancos privados regidos pelo sistema financeiro da habitação, dentre diversas outras temáticas que envolvem direito do consumidor, direito imobiliário, direito previdenciário, etc. Mas o presente canal também existe o formato 2D, que eu trato de autoajuda, que é exatamente utilizando os princípios básicos da filosofia, da neurociência e até mesmo da psicanálise de Freud, Klein, Jung e Lacan, para tentar de alguma forma trazer uma palavra amiga, uma palavra motivadora para te ajudar no teu dia a dia. E para fechar a grade da natureza jurídica e do propósito do presente canal, em que pese a gente tem o formato 3D, que também, por via reflexa, diariamente vocês terão a ímpar oportunidade de compartilhar comigo aulas versando sobre a interpretação do primeiro livro da Bíblia até o último escatológico, a saber, Apocalipse. Não à toa, se vocês se permitirem visitar o presente canal da Cidadania 3D ou 3 Dimensões, vocês terão a ímpar oportunidade de já ter acesso imediato a diversas aulas, como por exemplo, que eu digo quem pode ter ou não a sua CNH, o passaporte e até mesmo o direito de fazer concurso, participar de concurso público suspenso por eventual dívida e processo na justiça, assim também como pessoas que compram um carro financiado pelo Instituto de Alienação Fiduciária e por algum motivo financeiro, perca de emprego e até mesmo perda de emprego ou até mesmo diminuição de renda e pelos mais diversos problemas financeiros, deixa de pagar e não obstante ter dado a entrada de 20%, 30% e pago diversas outras parcelas, o banco leva teu carro e fica por isso mesmo. E aí já tem postado também aí no bojo do presente canal da Cidadania uma aula onde eu explico o direito que você tem e o que você deve fazer. Mas quando a gente não consegue
resolver ou dirimir os problemas na plataforma 1 ou 2, temos o D3, que é onde eu trato diariamente, realmente, como eu havia dito, questões de ajuda do alto, ou seja, utilizando a palavra de Deus para trazer o alimento da alma, pois nem somente de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Razão pela qual batizei o presente canal como 3D ou 3 dimensões. Dito isto, para que o presente vídeo não fique maior do que eu pretendo, já avanço diretamente para o pano de fundo ou de método da presente temática, cujo tema, repita-se, será o de perguntar qual a relação existencial entre o lilismo, o estoicismo e o budismo do grande Siddhartha, o grande Buda, à luz da palavra de Deus. E já iniciando os contornos e alcances do pano de fundo de método da presente temática, como sempre, lembro que todo texto dissertativo, narrativo e, por que não dizer, literário, em que pese, deve preceder no mínimo de antítese, que é a parte introdutória, tese, que é o fundamento, e síntese, que é a parte de conclusão. E já iniciando com a primeira parte, ou seja, a parte introdutória, começo lembrando para os senhores e senhoras que estão a me ouvir que a razão que me motivara a criar e compartilhar com cada um dos senhores e das senhoras o presente tema fora exatamente o fato, e por que não dizer, a simples ideia de sermos finitos, ou seja, a simples ideia de finitude que vem ao longo do tempo, aguçando o tino e o tirocínio da razão no impávida tentativa de buscar resposta e explicação para os inefáveis mistérios que norteiam o nosso existencialismo. E aí, quando partimos da ideia que somos finitos e somente Deus, em que pese, é eterno, não à toa, a palavra de Deus é pedagógica em nos ensinar: céu e terra passarão, mas a escatológica promessa e palavra de Deus não hão de passar. Deus jamais ficará devedor de nenhuma de suas promessas. E não à toa, ele prometeu transformar Abraão pai de grandes nações e cumpriu. Para além disso, também prometeu lhe dar o seu primeiro filho, a saber, Isaac, que é o fruto da promessa, e também cumpriu. Ou seja, Abraão, para além de ter sido agraciado com seu filho Isaac, quando ele tinha mais de 99 anos, o torcim por via reflexa, Deus também, conforme havia o prometido, transformou o patriarca das 3 maiores religiões monoteístas do mundo, a saber, o cristianismo, cujo número de adeptos em que pese, segundo estatística do IBGE, está em torno de 2,5 bilhões no mundo inteiro, seguida pela segunda do ranking, a saber, o islamismo, que também tem o mesmo patriarca, a saber, Abraão, com cerca de se aproximando de 1,5 bilhões de adeptos de muçulmanos no mundo inteiro. E a terceira e última do ranking, não obstante ser a mais remota, mais antiga, a saber, o judaísmo, as estatísticas nos revelam que tem o menor de todos, com cerca de 13 milhões, cuja maior parte dos judeus, em que pese, moram no Estado soberano de Israel. E esta, portanto, fora a razão que me motivara a deliberar e compartilhar, sem nenhuma pretensão de esgotar a matéria, mas apenas para jogar luzes de Santo Agostinho nesse nosso existencialismo, nessa ideia de finitude. Pois quando pensamos nessa ideia que somos finitos, a qualquer hora podemos soprar, e mais ainda quando, sem perder de vista
milhares e milhares de pessoas que morreram, que perderam suas vidas durante uns quase 3 anos de pandemia da Covid-19, se faz extremamente necessário, no ponto, contudo, não olvidarmos em darmos ouvido, e por que não dizer, valorarmos essa ideia de que somos finitos e somente Deus é eterno. Razão pela qual fui literalmente motivado a tentar, de alguma forma, buscar resposta e explicação para, pelo menos, tentarmos vivermos esse nosso existencialismo de forma mais harmônica. E não à toa, trouxe para o debate 3 clássicas, e por que não dizer milenares, filosofias gregas, a saber, o lilismo, que consiste exatamente em uma pessoa viver literalmente desprovida de valores éticos e morais, baseada por óbvio, né, inspirada por óbvio, arvorada por óbvio, na tese arminiana, que diverge da tese da soberania divina de João Calvino, os calvinistas. Ou seja, os lilistas, em que pese, defendem a tese pela qual o homem deve viver totalmente desprovido de valores éticos e morais. Ou seja, para ele, o homem para os arminianos, né, que é quem defende Deus e que serve de base para o lilismo, defende que o homem primeiro, antes de chegar a Deus, ele tem que primeiro viver ao máximo a sua vida. Como diz aquela música de Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, deixa a vida ir. Deixa a vida me levar, deixa a vida ir. Ou seja, viver totalmente desprovido de valores éticos e morais. É isso que defende o lilismo arminiano. Diversamente do que defende os calvinistas, notadamente de João Calvino, em sede da soberania divina de Deus, que ele diz que Deus é tão poderoso de um jeito que todo esforço que o homem fizer será literalmente inócuo. E Deus é seletivo. E Deus faz a seleção. E João Calvino não está de todo errado. A maior prova que Deus é seletista, Deus é seletivo, a gente vê na época de Noé. Na época de Noé, do dilúvio de Noé, Deus só deu salvo-conduto a Noé, a sua família e um par de cada casal de animais irracionais, para dar continuidade à procriação da vida. Na época que Deus mandou 2 anjos para destruir Sodoma e Gomorra, ele só deu, não obstante a clamação do patriarca Abraão, pedindo para que ele não destruísse a cidade, que ele ia arranjar 50 almas boas. E Deus disse, se você arranjar 50, eu destruo Sodoma e Gomorra e amor 50. Porque Deus é o único que larga 99 ovelhas para tentar salvar uma. E não poderia ser diferente na cidade de Sodoma e Gomorra, que era uma cidade literalmente depravada na acepção jurídica do termo. Não à toa, os estrangeiros, quando chegaram lá, a população tentava estuprá-lo. Os homens tentavam estuprar os estrangeiros que entravam na cidade. Assim também como tentaram estuprar os 2 anjos que Deus enviou para destruir as respectivas cidades. Mas aí, voltando para Abraão clamou para Deus não destruir a respectiva cidade. E Deus me deu um motivo. Ele disse, eu arranjo 50 almas para o Senhor não destruir a respectiva cidade.
E Deus disse, se você arranjar 50, não destrua, e amou os 50. Abraão não arranjou 50 e baixou para 45, não arranjou, baixou para 40, e Deus disse, pelos 40, também não destrua, pelo amor aos 40. Não tem que arranjar 40, não, então 30. Por amor aos 30, não destruirei. Por amor aos 20, não destruirei. Por amor. Por última vez, Abraão clamou, disse, me desculpe a minha arrogância, mas será a última vez que eu irei falar-te. E se eu arranjar 10? E Deus, como é o único que larga 99 ovelhas para tentar salvar uma, disse, em amor aos 10 eu não destruirei. O fato é que Abraão não arranjou uma alma sequer em Sodoma naquela época. Porque até Ló, em que pese, não era merecedor do salvo-conduto. Porque se fosse, ele teria desviado o caminho naquela ocasião lá atrás, quando ele se separou de Abraão. E Abraão democraticamente disse, quando os animais cresceram de tal ponto que começaram as confusões entre Abraão e seu sobrinho Ló, e ele disse para seu sobrinho democraticamente, educadamente, que ele escolhesse o caminho do norte ou do sul, que ele escolhesse, ele pegava o outro, e assim foi. Mas aí Ló pegou o caminho e foi morar lá em Sodoma. Essa é a razão pela qual eu digo que nem ele, em tese, era merecedor de ser salvo, mas Deus o salvou, mandou os 2 anjos, um para destruir a cidade e o outro para salvar da fuga a ele com sua família, não obstante a sua esposa, na hora que o anjo disse, corra e não olhe para trás, ela olhou para trás e Deus transformou ela numa estátua de sal que representa e simboliza exatamente aquela região do Mar Morto, onde até o presente momento não tinha nenhum tipo de vida, onde a água do Mar Morto tem 10 vezes mais sal do que os demais oceanos. É a área mais baixa do planeta, abaixo do nível do mar. 10 vezes mais sal do que os demais oceanos. E não tinha nenhum tipo de espécie de vida no Mar Morto. E para além disso, a pessoa consegue até flutuar por conta da alta densidade da água em razão do sal. Mas na mesma região já vem sendo cumprida uma profecia de Ezequiel 47, com diversos surgimentos de bolões de água na direção do Mar Morto, até aparecendo peixe, segundo a Aline do Brasil, que mora lá, e ela, com o grande Dr. Rodrigo Silva, fizeram matéria no sentido de dizer que ela tem até plantação de pâmelas, que é umas plantas da época de Jesus, se comprovando a profecia Ezequiel 47. Vem, portanto, que Deus, na época de Noé, deu salvo-conduto apenas para Noé. Em Sodoma e Gomorra, deu para Ló e sua família. Jesus, na nova e eterna aliança, escolhe 12. Só tinham 12 homens naquela época, 12 pescadores. Ele escolheu 12. Mas dentre os 12, ele tinha um amor maior ainda por 3. Tiago, Pedro, Simão e João. Não obstante, João, entre os 12, ter sido o último que morreu por morte natural aos 94 anos na ilha de Patmos, na Grécia, quando Cristo Jesus também lhe deu salvo-conduto de escapar da caldeira que o imperador romano estava tentando matá-lo de morte mais severa do que os outros discípulos. Inclusive Pedro Simão não se achou ou não se achara digno de morrer de cabeça, ser crucificado de cabeça para cima e sim de cabeça para baixo, pois a crucificação era da cultura e do regime romano, tipo de execução utilizado não somente por Jesus, como todos da época. E aí na ilha de Patmos, quando o imperador dizia, esse é mais um bruxo, manda exilá-lo na ilha de Patmos. E João diz, ele não sabe que isso aqui está sendo a carruagem que vai me levar ao meu Senhor. E chegada à ilha de Patmos, João olha para frente, só mata fechada, olha para trás, só oceano. E aí, como na nossa vida terrena aqui, a gente, para abrir as portas das casas, a gente usa chave de ferro, de metal. Mas para abrir a porta do céu, é joelho no chão
e oração no coração. E aí Cristo Jesus abre o terceiro céu, aquele terceiro céu, segundo Coríntios 2,12, que Paulo de Tarso diz ter ido ao paraíso e lá ter visto coisa inefável, cuja sua miserável natureza humana não lhe era digna de revelar, e Deus lhe colocou um espinho na carne, e ele orou por 3 vezes pedindo para Deus libertado daquela tormenta, libertado daquela angústia de Jacó, e Deus, como nunca fica devedor, lhe responde: para ti basta a minha graça, pois quanto maior é a tua fraqueza, maior é o meu poder diante de ti. Como ele também disse na época da esposa de Abraão, que era Sarai, e ele mudou o nome da mesma para Sara, que significa princesa, e não à toa o faraó casou-se com ela, porque Abraão mentiu dizendo que Sara, com medo de morrer, Sara era a sua irmã. Quando o faraó descobre, expulsa Abraão, toda a sua parentagem e animais. A sorte é que Deus sempre estava com Abraão, assim como Deus estava sempre com o seu sucessor, a saber, José do Egito, que também já foi objeto de um tema-aula, que está postado aí no grande canal. Mas provando que Deus é seletivo, Jesus escolheu 12, mas não só existiu 12 pescadores naquela época. E dos 12 ele era mais seletivo ainda, escolhendo, tendo o amor, nutrindo o amor por 3, João, Tiago e Pedro Simão. Razão pela qual comprova a tese de João Calvino, que diz que Deus é tão poderoso do jeito, e para além de ser poderoso do jeito, que escolhe só quem ele quer, todo esforço que o homem fizer será inócuo. O torci por via reflexa, João Calvino também defende que ele é seletivo, como eu acabei de provar. Veio, portanto, a importância dessas filosofias, dessas doutrinas teológicas, a saber, o arminiano, à luz do calvinismo, de João Calvino, que são diversas. Enquanto João Calvino defende a soberania divina de Deus, usa o que os budistas usam, os Hare Krishna usam, que é a teoria da predestinação. Os arminianos, né, seguido pelos lilistas, defendem que o homem deve viver a sua vida totalmente desprovida de valores éticos e morais, viver o seu existencialismo. E aí, Nietzsche, como sempre, considerado um dos maiores protagonistas, por que não dizer pai do ateísmo, junto de Karl Marx, junto de Freud, Sigmund Freud, o pai da psicanálise, junto do Schopenhauer, que faz parte do idealismo alemão, e considerado também, Schopenhauer considerado também o pai do pessimismo. Aquele que diz que o homem vive numa intensa sede de ter, com o tédio de não poder possuir. O mesmo Schopenhauer, que certa feita novidade em dizer que a verdade existe 3 ciclos. E eu já falei também, escrevi um artigo que está postado aí também no canal sobre os 3 ciclos da verdade. Que o primeiro momento é o momento em que o homem encara a verdade como ele ridiculariza. No segundo momento, ele a ignora. E só no terceiro plano, ou seja, no terceiro ciclo, é que ele começa a mitigar, aceitar a perspectiva de que pode haver algum indício ali de verdade. E aí volta a Nietzsche. Nietzsche disse: nada aprisiona mais do que as ideias. E eu acrescento os costumes, as culturas, os hábitos, o vício e a ignorância. Cuja ignorância em que pese é o maior pecado de todos. Cuja ignorância em que pese é a arquê, sob o aspecto filosófico, ou seja, a causa de tudo de ruim, de todo o pecado que existe no mundo. Arquê, filosoficamente falando. Mas Nietzsche, não obstante ter sido pai e neto
de pastor, ou seja, Nietzsche era filho e neto de pastor e se tornou aquele que seria o maior protagonista do ateísmo, aquele que iria até mesmo inspirar o carrasco nazista, a saber, Nietzsche, né, Hitler na Alemanha, Mussolini, Stalin, um na Itália e outro na Rússia, na antiga União Soviética, a serem considerados os 3 maiores carrascos da humanidade, por que não dizer até 3 anticristos. E hoje tem mais um aí que é o Putin. Mas Nietzsche deixou muito ensinamento para quem tem ouvido para ouvir. Deus disse: aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o dom do poder do Espírito Santo tem para te revelar. Muitos estão usando a história, usando a arqueologia, salvo Dr. Rodrigo Silva, que tenho na minha mais alta conta, que usa a arqueologia para enaltecer mais ainda o nome de Deus. Eu tiro o chapéu para ele, sem nenhum demérito àqueles que pensam em sentido contrário. Mas muitos estão usando a história, geografia, filosofia, para destruir, para desconstituir a palavra de Deus. Eu uso Nietzsche, o maior protagonista do ateísmo, eu uso a sua própria filosofia para justificar mais ainda a existência, o nome, as promessas e a escatológica palavra de Deus. Eu uso as próprias palavras do maior ateísta do mundo, não para denigrir, não para desconstituir, mas para enaltecer. Bem como, por exemplo, quando Nietzsche nunca disse que Deus não existia. Nietzsche disse que Deus estava morto. Talvez ele tenha dito que Deus estava morto em razão daquele período interbíblico ou intertestamentário que compreende exatamente os 400 anos que Deus deixou de se pronunciar para a humanidade por meio dos profetas. Até que surge o processo, o projeto, o clássico e transcendental projeto da nova e eterna aliança por meio do projeto de remissão de Cristo Jesus, onde ele gostou do mundo de tal maneira que se esvaziou do trono de Deus para se fazer homem e servo na pessoa de Cristo. Talvez em tese, repita-se, em tese, Nietzsche pode ter dito que Deus estava morto em razão desse período interbíblico de 400 anos que ele deixou de se manifestar para a humanidade. Assim também como ele prometeu há mais de 2.000 anos, expressivo 2.000 anos e voltaria, mas quando o seu discípulo pergunta para Jesus como seria o dia do Senhor, o seu dia do tribunal de Cristo, ou seja, o dia da sua segunda vinda, ele fora literalmente pedagógico, no sentido de dizer, o dia do Senhor será como o dia do ladrão, o ladrão não avisa quando vai roubar, o dia do Senhor será como o dia do dilúvio de Noé, o dia do Senhor será como a destruição de Sodoma e Gomorra. Então se prepare. E aí os discípulos continuam céticos perguntando, e ele diz, mas não vos preocupeis, porque ainda não será o fim, será apenas o início das dores. Não há como entender os contornos e alcances dos inefáveis mistérios que norteiam a palavra de Deus, pensando com a mente humana. Tenhamos que nos esvaziarmos. E o maior exemplo de esvaziamento está na parábola da filgueira, que eu escrevi, não publiquei ainda, fique na expectativa aí, que daqui para a próxima semana estarei publicando, que a parábola da filgueira, eu cito o maior exemplo de esvaziamento, Cristo Jesus. Sendo Deus, se esvazia do trono de Deus para se fazer homem e servo na pessoa de Cristo, para ser o nosso Redentor e sumo sacerdócio na ordem de Melquisedeque. E por falar em Melquisedeque, também, antes de estar deitado na rede ali, e Cristo Jesus me deu um tino
para eu falar também sobre o capítulo 8, capítulo 8, versículo 4 do livro de Hebreus. Deu um tiro ali na rede. Vi essa semana alguém, sem citar nome, sem nenhum demérito ao mesmo, usar cursos, usar a linguagem hebraica para tentar, em tese, desconstituir o que está dito lá na carta de Hebreus. O artigo 8, capítulo 8, versículo 4, quando ele tem que observar o tempo verbal. O tempo verbal. Em que o autor desconhecido e muitos, cada um está dando, nomeando um autor para Hebreus, mas eu não deixo de acreditar que tenha sido o mesmo autor das 3 epístolas, ou seja, Paulo de Tarso. É claro que, e no pior das hipóteses, o seu secretário. Mas se foi o secretário apenas porque, mas foi ditado pelo próprio Paulo de Tarso, que estava preso. Ele passou a maior parte do seu tempo preso. Ele pode ter escrito, mas ditado. Quem é o autor é aquele que dita, ainda que seja de forma oral. E lá 8:4, de quando fala que Jesus, mesmo que se tivesse vivido nesse mundo, como se não existissem indícios arqueológicos comprovando isso, como se fosse um fato novo para alguém querer desconstituir com palavras vazias, usando uma tradução. Eu uso hermenêutica jurídica, filosófica e teológica, não para desconstituir, para enaltecer. Eu uso aqui, nas minhas exégeses jurídica, filosófica e teológica, traduções, uso até ateu, um dos maiores de todos, Nietzsche, Schopenhauer, Freud, Marx, mas eu uso as próprias filosofias deles, eu uso os próprios princípios deles, as próprias palavras dele para enaltecer e não destruir. Eu não estou aqui atrás de like, não. Eu não estou aqui atrás de views. Eu não estou aqui atrás de inscritos, não. Inclusive, aqui perto, Deus congelou os inscritos, estão todos ocultos. Parou no 9, que ele disse, o 9 sou eu. Deixa o povo achar que você só tem 9. Eles não sabem o que tem por trás desse 9. Quando Hebreus, em 8, capítulo 8, versículo 4, diz que se Jesus, olha o tempo verbal, se Jesus tivesse vivido na terra, ele não seria um sacerdócio, porque ele não era da linhagem dos levitas. Ele está falando de hipótese. Ele jamais fez parte da tribo dos levitas, e sim da tribo de Judá. E não à toa ele é considerado o leão da tribo de Judá. Quando ele veio na primeira vez como servo e cordeiro. Mas na segunda ele virá como príncipe. Para além disso, ele virá como verdadeiro leão da tribo de Judá. Se alguém tem dúvidas da existência de Deus, veja o homem, multiplique pelo infinito, e logo verá esse ser tão necessário em busca da paz, da felicidade e do amor. E aquele que é o mordomo e existão negocio, como dizia Mazili e asseverou Cresce Morto, razão e ciências, e dias virão em que a razão dominará o mundo. E São Tomás de Aquino, por meio de sua dualística, e como pai da escolástica, veio refutando o movimento monista de Santo Agostinho, veio tentar aliar fé à razão. E aí me vem à mente Billy Graham, grande protagonista do avivamento norte-americano, para quem disse que a palavra de Deus, para além de ser uma bússola,
do cristão, o torcer por via reflexa, a palavra de Deus também não atinge a sua plenitude se não for com ação, comungando aí com o que defendia São Tomás de Aquino, Billy Graham, etc. Vejo, portanto, que quando eu uso a filosofia de Nietzsche, dos maiores protagonistas do ateísmo, Nietzsche, Freud, Marx e Schopenhauer, não é para desconstituir, não é para fazer nenhum demérito à palavra de Deus, e sim para enaltecer e comprovar mais ainda. E como é que eu comprovo? Comprovo quando, por exemplo, quando eu estou falando do lilismo, que é uma pessoa viver desprovida de valores éticos e morais. E Nietzsche, quando fora literalmente instado ou provocado a falar sobre o lilismo, que consiste exatamente na pessoa que vive sob o aspecto desprovido de valores éticos e morais, em que pese, ele diz que também é considerado lilista todo aquele que segue as religiões. Não citou o cristianismo, citou todas. Todo aquele, segundo Nietzsche, que segue religião é lilista, pois ele se esvazia em si mesmo, ele deixa de viver o seu existencialismo, o seu materialismo, para viver uma vida que não lhe pertence. E aí quando a gente vai lá para Mateus, em sede da nova e eterna aliança, Jesus diz: não será meu seguidor aquele que não estiver disposto a sofrer, a ser humilhado, a ser perseguido, inclusive pela própria família, como ele foi. Os próprios irmãos de criação de Jesus eram contra ele, não acreditavam nele. Como hoje, a própria família não acredita. E não à toa tem aquele ditado popular: santo de casa não faz milagre. Por que não faz milagre? Porque a família não acredita. Como não acreditar em Jesus? Jesus, na cidade de Nazaré, não fez milagre nenhum. Por quê? Porque não existe milagre onde não existe fé. Está entendendo a concepção, o espírito da coisa? Nietzsche, sobre essa perspectiva, ele está corretíssimo. Porque para ser, quando ele diz que é também considerado lilista aquele que vive a fé, porque se esvazia em si mesmo para viver a fé, é exatamente isso. Isso aí vai ao encontro, vai em consonância com o que diz Mateus, que Jesus diz: não será meu seguidor aquele que não estiver disposto a sofrer, ser perseguido. E não à toa, quando ele escolhe Paulo, antigo Saulo de Tarso, que depois transformou em Paulo de Tarso, aquele que iria escrever mais 50% do Novo Testamento com base na Nova e Eterna Aliança, por meio das 3 epístolas de Romano a Filemon. E eu, em tese, desconfio que ele também estava preso e é autor da carta de Hebreus, 14 capítulos. Seria um demérito àqueles que pensam em sentido contrário. Veio, portanto, quando Nietzsche diz que é também considerado lilista todo aquele que segue determinada religião, em tese ele está correto, em tese, porque ele está comungando com o que diz Mateus, Jesus, por meio de Mateus, que não será seu seguidor aquele que não estiver disposto a se esvaziar. A palavra de Deus, o cristianismo, seja ele católico, apostólico, romano, seja ele protestante pelas mais diversas denominações, em que pese, consiste em esvaziamento, renúncia. E aí me vem à mente aqui uma erudita tese da Lavra, ou autoria da cientista política, a saber, a alemã Elisabeth Naumann, para quem em idos de 1900 expressivo 46 anos, acho que 1940 1970, 1970
1977, escreveu a teoria espiral do silêncio, que consiste exatamente em uma pessoa saber que algo é errado e ir para mídias de massa dizer só para tentar se promover financeiramente, materialmente, dizer, desvirtuar totalmente o sentido, a natureza das coisas. Uma coisa, ela sabe, a pessoa sabe que é a mesma coisa de um padre, de um pastor saber que a palavra de Deus não fala apenas de bênção, não fala apenas de salvação, não fala apenas de unção divina, de luz, não fala apenas de provimento e etc. Salvação, libertação, e sim de castigo, de renúncia, de abdicação, de gratidão e etc. Mas para tentar se promover, usa o nome de Deus para tentar conseguir like e inscritos, mas quando a gente vai ver o conteúdo só faz destruir. É uma coisa que dói na alma. Usa o nome de Deus para atrair likes, atrair views, a linguagem aí, a vibe do algoritmo do YouTube. Inscritos, conseguir inscrito, usa a imagem de Deus. Agora quando a gente vai ver o conteúdo é só para destruir, pegando todo tipo, convidando todo tipo de ateu, sendo um temente aos mesmos, como eu já provei. Eu uso os maiores protagonistas do ateísmo, como Nietzsche, Freud, Schopenhauer, para enaltecer mais ainda a palavra de Deus, não para destruir. E aí usa a imagem de Deus para conseguir visualização, inscritos, mas quando a gente vai ver o conteúdo é só para destruir. Isso é uma coisa anacrônica, uma coisa que não existe ou não deveria existir. Isso é uma coisa que dói na alma. Isso é uma coisa que é eivada no mínimo de honestidade intelectual. Eu, por exemplo, ser um jurista que sei que a lei diz uma coisa. O artigo 37 da Constituição diz para todo agente público, princípio da legalidade, princípio da impessoalidade, que o agente público não pode ter parcialidade. O advogado tem que ter parcialidade com o seu cliente. Isso aí é uma condição sine qua non, é obrigatório. Eu que sou advogado, ser parcial do meu cliente. Mas o homem público, o juiz, o promotor, jamais pode ter. Ele tem que ser imparcial. Tem que ser público, tem que ter o princípio da publicidade, da legalidade, da eficiência. É uma pessoa saber de tudo isso aí e ir para a mídia para dizer exatamente o contrário. É onde se aplica a teoria de Elizabeth Naumann, da espiral do silêncio. Vejo, portanto, a importância dos contornos e alcances do lilismo sob a perspectiva da filosofia de Nietzsche, que Nietzsche diz é considerado, não obstante a literalidade do conceito de lilismo ser uma pessoa que vive com base na teoria arminiana, desprovido de valores éticos e morais. Por via reflexa, quando Nietzsche é instado ou provocado a falar sobre o lilismo, ele diz, também considera lilista aquele que segue determinada seita religiosa. E aí eu digo sobre essa perspectiva, Nietzsche tem razão. Mas avançando, falei do lilismo, falei um pouco do calvinismo, de João Calvino, falei um pouco do Armínio, porque é o que serve de base para o lilismo. E avanço agora para falar um pouco do estoicismo, que é uma antiga filosofia grega, atemporal. Por que atemporal? Essa filosofia é como Deus. Deus é atemporal. O que quer dizer algo atemporal? Deus, para além de ser atemporal, não há como medir o tamanho de Deus. Não há como... muitos cientistas dizem que não creem em Deus, a maior parte dos ateus, porque só acreditam no que vê. É igual São Tomé. Aí Jesus disse, bendita, você só... Quando ele mostrou as chagas, ele disse, você está crendo porque você está vendo, né? Mas bendito é aquele que crê sem ver. Quando Deus diz que Deus é atemporal, é porque ele não submete às leis da gravidade nem do homem. Tampouco ele pode ser medido pela régua da ciência. E essa é a razão pela qual
existem os ateus pelos mais diversos motivos. Os teístas, os agnósticos pelo viés teísta, ateísta, alguns se declarando, e eu acho muito bonito, e por que não dizer, honesto sob o aspecto intelectual, um ateu se declarar ateu não praticante. Porque quando ele disse que era ateu não praticante, para mim, eu estou vendo nele um cristão maior do que aqueles que vivem na igreja todos os dias. Na igreja até o cão entra, seria um demérito ao mesmo, pois o mesmo é considerado o maior amigo do homem. Mas entrar no culto, entrar na intimidade desse Deus desconhecido, como dizia Epimênides, 500 anos antes de Cristo, e depois, 500 anos depois, Paulo de Tarso vai ao clássico areópago e também fala no Deus desconhecido, a ponto dos gregos da época dizer: mais uma aqui com essa história de Deus desconhecido? De novo, quem é seu Deus? Meu Deus, um Deus desconhecido. Aí mais um, há 500 anos passou um aqui que era Epimênides, o místico, filósofo, profeta, Epimênides, que era o único em tese que acreditava em um único Deus naquela época. Pois a época a Grécia antiga de Epimênides, e 500 anos depois, a mesma Grécia que Paulo de Tarso passou, Paulo de Tarso chega lá e diz que era mais fácil encontrar um Deus em cada esquina do que um homem de fé. E aí pergunto qual é o Deus, os gregos da época perguntam a Paulo de Tarso qual é o Deus que ele segue. Ele disse: meu Deus é um Deus desconhecido. E aí os gregos, o pai da maior civilização do mundo cultural, sob o aspecto cultural, diz: mais um com essa história de Deus desconhecido aqui. Há 500 anos passou um aqui com essa mesma história. E aí Paulo de Tarso disse: meu Deus é desconhecido, mas você vai construir até um altar. Tá lá aí, ó. Aí remontando a época da Pimenta, isso aí está lá no livro dos Apóstolos. Não com essas palavras que eu estou dizendo, que você precisa ter uma exégese, uma hermenêutica jurídica, filosófica e teológica para você poder compreender os contornos e alcances do que eu estou a falar. Veja, portanto, a importância de entendermos um pouco dos contornos e alcances do lelismo, do arminismo e do calvinismo. Mas, para avançar e já caminhando para a conclusão do presente estudo temático, iremos falar um pouco agora do estoicismo, que é uma filosofia antiga, atemporal. Atemporal por quê? Porque ela se aplica em todos os tempos e contextos. Notadamente nesse momento, desse nosso existencialismo, nessa ideia de finitude, que não somos finitos, que não somos eternos, só Deus é eterno, e não à toa céu e terra passarão, somente a escatológica palavra e promessa de Deus não onde passar. Quando a filosofia atemporal chama, por exemplo, o estoicismo de filosofia atemporal, é porque ela se aplica na prática do nosso dia a dia. E ela consiste exatamente no princípio divino, baseado no Logos. O Logos, que significa universo, que estamos conectados no cosmos. Então defende a tese pela qual, pela razão do Logos, que é o universo, que existem leis do universo, do cosmos, que rege a vida, a nossa vida. E aí os estoicos defendem, com base nessa atemporalidade, com base, por exemplo, nessa ideia de que o homem vive e deve viver harmonicamente com a natureza, com o nosso devemos harmonizar essa ideia de finitude, que somos finitos, só Deus é eterno, aliarmos essa ideia desse nosso existencialismo materialista, a ponto de defender a respectiva filosofia grega, a tese pela qual o homem não deve,
O homem não deve se envolver com coisas extremas. E aí me vem à mente aqui Buda. Buda defendeu, depois de suas meditações, ele criou, instituiu a tese do Zen, que é a tese do meio. Ou seja, a tese que não se apega aos extremos. E aí já também a gente começa a ver uma particularidade, uma conexão com o estoicismo, que também defende a tese pela qual devemos evitar os extremos. Ou seja, os estoicos defendem que o homem não deve se envolver com coisas que não estão ao seu alcance, com extremismo. E Buda também defendia isso, a porta do meio. E por falar na porta do meio, muitas coisas práticas que Buda fez, foi copiado por Jesus, como orar 40 dias e 40 noites, Buda debaixo de uma figueira, Jesus no deserto. Ao meio, Jesus estava no meio, na transfiguração. Era Moisés de um lado representando o êxodo e a lei, que era a Torá, e do outro Elias representando os profetas. E por via reflexa, segundo o artigo 47 de Apocalipse, os dois em tese podem ser as duas testemunhas do dia do Senhor. Moisés representando aquele momento da travessia do mar a lei, 3 anos e meio. 3 anos e meio que Elias, Deus deu poder a ele para fechar e abrir os céus para chover no deserto. Vejo, portanto, e não à toa, o livro do Apocalipse, assim como o livro de Ezequiel, Isaías, Malaquias, nos remete e nos dá pistas de que Moisés e Elias serão as duas testemunhas do dia do Senhor, ou seja, do dia do tribunal de Cristo, onde elas irão pregar 3 anos e meio, e depois irão morrer, e o mundo todo irá assistir, e depois Cristo Jesus irá ressuscitar as duas novamente, para mostrar o seu poder. Veio, portanto, a importância do lilismo arminiano, do calvinismo de João Calvino e, mais ainda, do estoicismo, que é a filosofia, não obstante ser remota e antiga, atemporal, porque se aplica em qualquer contexto, qualquer tempo, defende que o homem ele deve, por exemplo, evitar os extremos. O que é extremo para o estoicismo? O extremo é exatamente o homem se envolver com aquilo que ele não tem o poder de resolver. Ou seja, é viver como Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, mas não como um leilista, desprovido de valores éticos e morais. O que o estoicismo defende é exatamente no sentido de o homem evitar os extremos, evitar aquilo que ele não tem o poder de resolver, como por exemplo, aquela máxima que tem, que aquilo que não tem remédio, remediado está. Ou seja, as coisas extremas, as coisas divinas, as coisas do além, as coisas do espírito, as coisas que só Deus tem o poder, o Lili diz, deixa para ele resolver. Você tem que viver conectado com a natureza. E aí vem aquela ideia do 12:32 de Romanos, que diz que Paulo de Tarso nos ensina que não devemos nos amoldar ao padrão desse mundo. Devemos, pois, por meio da nossa mente, buscarmos nos renovarmos para descobrir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por lógico que ele também, para além de diversos outros ensinamentos, ele está nos remetendo para a lei da atração, que também vai ao encontro do que defende a ideia do estoicismo, que é baseado exatamente no Logos, que é um divino universal, que é o cosmos, e que não existe nenhum ponto, e que nem existe nenhuma ação do homem, nenhuma ação, nenhum movimento, nenhum pensamento que não esteja conectado a algum ponto do universo. É isso que defende o estoísmo, em especial que não devemos nos envolver com coisas extremas,
como o Buda também. O Buda criou a teoria do Zen exatamente para evitar os extremos. Não à toa, todos os templos budistas têm 3, 4 portas, mas só do meio está aberta. A pessoa não pode entrar por qualquer uma. E aí vem também ao encontro disso aqui, dessa tese do estoísmo. Estoicismo, que não devemos, por exemplo, a gente tem que aprender, tem que deixar de ter medo do dia do Senhor, do dia do Tribunal de Cristo, dos cavaleiros do Apocalipse. As pessoas, muitas denominações religiosas, se não demeta a mesma, vivem aterrorizando a vida de muitos religiosos, de muitos seguidores. No sentido de dizer, se você não fizer isso, você vai arder no mármore do inferno. Se você não fizer isso, você não vai entrar no reino do céu. Se você não fizer isso, e aí esquece do projeto da remissão. Quando uma das 7 frases que Jesus disse na cruz, uma delas foi está consumado. Quando Jesus disse está consumado, entenda-se, ele gostou do mundo de tal maneira, ele sabe e saberá que ele é o Deus de ontem, de hoje, de amanhã, de eterno. Ele sabia tanto e sabe que somos literalmente e humanamente incapazes de sermos salvos pelas nossas obras, que somos salvos não pelas nossas obras, somos salvos por meio da graça, por meio da fé. E até mesmo a fé não é obra do homem, para que o homem não se engrandeça em detrimento de Deus. Perdão, o homem não tem o poder de perdoar, só de desculpar e jogar para debaixo do tapete, e Deus é que tem o poder de fazer isso. A palavra de Deus diz, eu não perdoo, mas você primeiro precisa dar o primeiro passo, ou seja, desculpar. Quando eu digo que o homem não tem o poder de desculpar, e sim apenas desculpar e não de perdoar, é porque a neurociência nos informa que nosso cérebro humano é composto por uma massa em média de 2,3, 2,5 kg, que é o nosso cérebro composto de mais de 100 milhões de neurônios, onde fica lá no córtex ou no córtex das sinapses, que dá comandos para o funcionamento de nossos mais diversos órgãos do nosso organismo. A mesma neurociência também nos ensina que, salvo os casos de traumatismo craniano causado por algum eventual acidente doméstico ou familiar, em que pese, nosso cérebro jamais apagará nenhuma informação que capta desde a concepção lá no cordão umbilical até o último suspiro. Inclusive, em que pese também a neurociência publicou um trabalho há 2 anos, acho que no meio da pandemia, dizendo que aquele momento, aquele hiato entre a vida e a morte, o cérebro apresenta atividade cerebral de aproximadamente 15 minutos e eu cheguei a 900 segundos, ou seja, é aquela EQM, experiência quase morta. E esta é a razão pela qual eu defendo que o homem não tem o menor poder, dada a sua miserável natureza humana, de perdoar, e sim de desculpar e jogar para debaixo do tapete, pois quando vem o primeiro gatilho de lembrança, de raiva, vem aquela lembrança. E aí, só Deus pode fazer isso, por meio do dino do poder do Espírito Santo. A razão pela qual finalizo o presente estudo teológico no sentido de dizer que não devemos nos preocuparmos com os cavaleiros do Apocalipse, pois o Apocalipse, o dia do Senhor, ou seja, o dia do Tribunal de Cristo, todo dia existe. Basta a gente entender o verdadeiro espírito teológico da parábola do trigo, que Cristo Jesus, por meio de seu apóstolo João, diz: de nada adianta um grão de trigo jogado no chão se ele não se permitir a se sepultar. E sepultar-se, entendo, significa morrer todo dia para nascer. Então, os cavaleiros do Apocalipse, o dia do Senhor ou o dia do Tribunal de Cristo, em que pese, todo dia a gente... Cristo Jesus faz 2.000 anos que partiu, mas faz 2.000 anos que as pessoas, diariamente, participam desse Tribunal de Cristo, que é exatamente colocar em prática a parábola da figueira, a parábola do trigo, que de nada serve um grão de trigo jogado no chão se não se permitir se sepultar, e por sepultar se entendam
esvaziamento, renúncia, abdicação, gratidão, pois um dos maiores pecados para Deus é a ingratidão. Deus perdoa até o homicida, apesar de próprio Deus dizer que o demônio ele é homicida e mentiroso, pois nele não há verdade. Mas até para o homicida, que o próprio Deus, Cristo Jesus, adjetivou o demônio como sendo homicida, existe lá a passagem no Antigo Testamento Novo que diz que, notadamente, lá no livro de Deuteronômio, na parte do sucessor de Moisés, saber Caleb e Josué, Deus deu ordem para Moisés, orientar Caleb e Moisés para construir uma cidade para os foragidos, no caso de eventual hebreus, semitas, os judeus que são sinônimos entre si, perpetrarem algum crime, e se fosse por legítima defesa, e aí você está vendo aí o instituto, a origem do instituto da legítima defesa, dessa passagem lá de Moisés e seu sucessor Caleb e Josué. Construísse a cidade para os foragidos, no caso daqueles hebreus que matassem alguém de legítima defesa, e para não contaminar a Terra Santa, sobretudo para evitar que a família do morto quisesse vingar, construísse a cidade para refugiar e abrigar aquele assassino. É importante que até para o homicídio Deus encontrou perdão, mas tem uma coisa que ele não gosta de perdoar, é a ingratidão, pois não existe motivo para a pessoa ser ingrata. Você dá o que comer, beber e vestir, e a pessoa continuar ingrata com você. Veio, portanto, que não devemos vivermos com medo. Se fosse, a única oração que Jesus nos deixou foi o Pai Nosso. E o Pai Nosso diz: Pai Nosso que estás nos céus, plural. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Se Deus quisesse que fôssemos felizes somente lá no terceiro céu, para quem chegar lá, por lógico que teria dito que seja feita a vossa vontade só aqui no céu, no terceiro céu. Ele não disse, na terra como no céu. Então, se estamos aqui diante do nosso existencialismo, desse materialismo, que mais vale o ter em detrimento do ser, como diz Schopenhauer, é um acerto de ter com o tédio de não poder possuir, porque muita gente possui de forma ilícita. Não há como. Mas o fato é que temos que aprender ou aprendermos a harmonizar, como defende a filosofia estoica, os estoicos, por meio do estoicismo, com base no Logos, que é o universo, o cosmos, estamos ligados à natureza, se harmonizar com a natureza, em especial à luz daquilo que reflete a vontade e o propósito de Deus, que está literalmente consignado nos 73 livros da Bíblia do Cânon Católico e nos 66 do Cânon da Bíblia Protestante, pelas mais diversas denominações. Razão pela qual finalizo o presente estudo temático no sentido de dizer que não devemos nos preocupar ou nos preocuparmos com o dia do Senhor, pois o dia do Senhor todo dia ocorre. Tenhamos que nos harmonizar com a natureza, com o cosmos, pois todo pensamento, todas as ações, todos os atos que praticamos aqui está de alguma forma ligado ou conectado a algum ponto no cosmos ou no universo. Razão pela qual conclui a última síntese estreita no sentido de dizer que não devemos ter ou termos medo de Deus. Devemos temer, como diz um dos 7 dons do poder do Espírito Santo. Temer é uma coisa, ter medo é outra. Os judeus, os mais de 3 milhões de semitas ou judeus no deserto, para peregrinar 40 anos, comeram maná e morreram. Mas aquele que provar daquele
que é o pão da vida, a saber, Cristo Jesus, aquele que provar de sua carne e beber de seu sangue não perecerá e terá a vida eterna, hoje e sempre. Amém. Fico por aqui. Espero que a singela mensagem possa te ajudar de alguma forma neste fim de semana. Se você gostou, dê o seu like, compartilhe o presente vídeo com o maior número de pessoas. E se você ainda não é inscrito no presente canal, que se inscreva para que você possa continuar a ser literalmente agraciado com as mais diversas aulas sobre direito, filosofia e teologia cristã. Hoje e sempre. Amém. Até a próxima.